República, o presidente da Educação, como diz o senador Camilo Santana, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a ministra de Estado da Casa Civil, Miriam Belchior, a ministra da Gestão, Inovação e Serviços Públicos, Esther Dweck, a ministra Janine Mello, dos Direitos Humanos e da Cidadania, o ministro Eloy Terena, dos Povos Indígenas, o ministro José Guimarães, da Secretaria de Relações Institucionais, o senador e ex-ministro da Educação e ex-governador do Ceará, Camilo Santana, a ex-ministra dos Povos Indígenas e deputada federal, Sônia Guajajara, o governador do Ceará, Eumano de Freitas, a Lúcia Baré, presidenta da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, FUNAI, Juscelino Pereira Silva, secretário de Educação Superior substituto, Giovana Mandulão, secretária nacional de Articulação e Promoção dos Direitos Indígenas, nosso amigo Evandro Leitão, prefeito de Fortaleza, Edilson Baniwa, diretor do Departamento de Línguas e Memórias Indígenas, Daniele Caingang, do Fórum Nacional de Educação Escolar Indígena, Dinamã Tuxa, da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, Aniara Silva, estudante indígena da UNB, o meu amigo Gessen Baniwa, do Fórum Nacional de Educação Escolar Indígena, Rita Potiguara, do Fórum Nacional de Educação Escolar Indígena, Rosenilda Sateré Mauei, do Fórum Nacional de Educação Escolar Indígena, Valterena, do Fórum Nacional de Educação Escolar Indígena, Rosani Caingang, do Fórum Nacional de Educação Escolar Indígena, e Narúbia Verreria, ex-conselheira do CDS. Já foi 3 minutos, né, Guimarães? Eu tenho direito. Presidente, eu queria, antes de falar da nossa história aqui da Universidade Indígena, dizer que nós estamos numa semana muito especial para a educação brasileira. Saíram 2 dados muito importantes. O primeiro foi o dado do IDH, né, Janine, em que mostra que, pela primeira vez na história, o Brasil chegou no nível muito alto do IDH. Nunca antes na história desse país a gente havia chegado nisso. E, nesses últimos anos, o principal fator de desenvolvimento humano do Brasil foi a educação. O principal crescimento foi na educação. E foi na educação, presidente, por conta de medidas que o senhor tomou ainda no primeiro, no segundo mandato e neste mandato, obviamente, porque a educação ela é sempre de colheita de médio prazo, nunca é de curto prazo, por isso é tão difícil avançarmos na educação. Mas o senhor, para a gente ter uma ideia, em 2003, em 2002, quando o senhor assumiu, a gente tinha 1 em cada 4 jovens que concluíam a educação básica, Guimarães, até os 19 anos de idade. Nos seus mandatos, o senhor criou o Fundeb, em 2007, que garantiu o financiamento pela primeira vez para toda a educação básica. O senhor fez a emenda constitucional número 59, que garantiu a obrigatoriedade da educação dos 4 aos 17 anos de idade, durante toda a educação básica. E tudo isso fez com que a gente chegasse hoje, em 2025, com 3 de cada 4 jovens concluindo a educação básica até os 19 anos de idade. Nós triplicamos em uma geração a quantidade de jovens que concluem a educação básica. Obviamente, nós temos uma dívida histórica imensa ainda, como o senador Camilo sempre nos dizia, de 1/3 da população brasileira que não terminou a educação básica. E, no seu mandato atual, presidente, nós saímos de 67% e vamos chegar a quase 80% de estudantes concluindo a educação básica até os 19 anos, muito por conta dos programas que o senhor criou, e aqui, especificamente no Brasil, o Pé de Meia tem tido resultados que foram significativos para a manutenção do jovem na escola. Nós diminuímos a metade a evasão escolar no ensino médio, diminuímos a metade a reprovação no ensino médio. São dados que a gente deve comemorar bastante. E outro dado muito importante que saiu, presidente, que também tem a ver com as políticas que o senhor implantou na educação, foi o dado da educação superior, da população empregada com educação superior. Quando o senhor assumiu, lá no início do século, nos anos 2000, nós tínhamos 1 em cada 5 brasileiros que possuíam educação superior e estavam empregados. No mundo do trabalho, existiam 5 milhões de brasileiros, no total, empregados. Hoje, nesta semana, saiu o dado de que 25 milhões de brasileiros, hoje, estão empregados com educação superior. E isso significa uma contribuição muito grande no desenvolvimento humano, porque a renda, ao contrário do que muita gente fala, a renda de quem tem educação superior ainda é 2,5 vezes a renda de quem não tem.
Então, o diploma vale, e vale muito. E muito disso foi conquistado, presidente, por conta das políticas que o senhor implementou. 3,5 milhões de estudantes no FIES, 3.600.000 estudantes no ProUni. O senhor triplicou as vagas de ingresso nas instituições federais de ensino superior, de 113 mil para 360 mil. O senhor triplicou o número de estudantes nas universidades federais e institutos federais. Fomos de 400 mil para mais de 1,5 milhão. Todas essas políticas desembocaram nesses resultados que nós temos hoje. Estamos colhendo esses resultados com muito orgulho no Ministério da Educação. E no campo da Universidade Indígena, eu acho que a ex-ministra e deputada Sônia Guajajara já falou muito sobre a Unindi, mas eu queria dizer que nós dobramos neste mandato o número de bolsas de permanência dos estudantes indígenas nas universidades federais. Passamos de 4.300 bolsas para 9.917 bolsas. E, só no seu mandato, aumentaram em 20% o número de estudantes indígenas nas universidades federais. Nós fomos de 10 mil para 12 mil. E, até o final do ano, vamos garantir bolsa de permanência para todos os estudantes indígenas. É que está entrando muito estudante indígena. Então, todo ano, a gente faz o censo, faz a programação, dá mais bolsa, aumenta o número de bolsas, e esse ano nós vamos aumentar. Então, as bolsas de permanência foram de 4.500, mais ou menos, para 9.900 bolsas. A Universidade Indígena, presidente, o debate da Universidade Indígena começou em 2010. A gente criou um grupo de trabalho, acho que o Gessen estava no grupo de trabalho naquela época no Ministério da Educação. Foram os primeiros debates. Depois, em 2014, nós criamos uma comissão. Depois, em 2016, com um golpe, esse assunto ficou apartado. E, desde 2023, com a chegada do ministro Camilo, nós retomamos essa discussão da Universidade Federal Indígena. Fizemos um grupo de trabalho em 2024. Foram mais de 20 reuniões, 3.500 pessoas que participaram, para a gente poder, em 2025, mandar o projeto de lei em novembro, ser aprovado o projeto de lei e, hoje, estarmos sancionando aqui. Teremos, presidente, a Universidade Federal Indígena com 366 docentes, 383 técnicos e 2.800 estudantes com 10 cursos de graduação para a gente começar. É a primeira... vamos começar com 10 cursos de graduação na Universidade Federal Indígena. E, conversando com a ministra Miriam, hoje batemos o martelo, né, ministra, que vamos comprar a área, o prédio dos Correios, que era a antiga Universidade dos Correios, para que ela seja disponibilizada também para a Universidade Federal Indígena, e teremos, dia 15 de junho, né, Eloy? Entre 15 e 19, teremos a inauguração do prédio, que o prédio está pronto, o prédio está muito bem feito, e inauguraremos e entregaremos quando estivermos com o Conselho Nacional dos Povos Indígenas aqui em Brasília. Portanto, presidente, foi uma luta de mais de 17 anos, de mais de 16 anos que a gente tem no Ministério. O ministro Camilo foi fundamental, brigou muito para que isso saísse, para que esse projeto acontecesse, né, Guimarães? Sempre em articulação com o Ministério dos Povos Indígenas, e hoje é um dia de celebração não só para a universidade, não só para a comunidade, não só para os povos indígenas, mas para toda a educação brasileira, e viva a educação. Bom, vamos ouvir o ministro, o nosso Eloy Terena. Mas, antes disso, presidente, é importante, viu, ministro da Educação, que desses dados que saíram ontem, vou puxar um pouquinho aqui para o nosso Ceará, Camilo, que o Ceará reduziu a pobreza, extrema pobreza, em 35% no governo do nosso querido Eumano de Freitas. Estamos trabalhando, né, Eloy? Trabalhando. Muito bom. Bom, boa tarde a todos. Excelentíssimo senhor presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em sua pessoa, presidente, eu quero saudar todas as autoridades que estão presentes, todas as lideranças indígenas, reforçar a saudação também à deputada federal Célia Chacriabá, que foi a relatora deste projeto de lei na Câmara dos Deputados, e reforçar também a saudação ao senador Eduardo Braga, que foi quem relatou o projeto lá no Senado Federal. A data de hoje, sem dúvida, é um marco histórico para os povos indígenas. A Universidade Federal Indígena já é um grande legado do senhor para os povos indígenas e para o Brasil. Mas, antes de falar especificamente da universidade, presidente, eu quero destacar o quanto me honra estar aqui neste momento com o senhor sancionando, né, esta universidade,
porque eu faço parte dessa geração de jovens indígenas que fizeram esse percurso da aldeia para a universidade. Há 20 anos atrás, eu estava saindo da minha aldeia e indo para a universidade por meio do ProUni. Eu sou da primeira leva do Universidade para Todos, e de lá para cá, nós formamos vários outros mestres e doutores indígenas. E eu concluí o curso de Direito, fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado, sempre com bolsa do governo do Brasil. E hoje nós estamos aqui devolvendo para o nosso povo, para o nosso Brasil, todo esse investimento que foi feito em nós. E muitas pessoas se perguntam por que os índios querem uma universidade, quando nós começamos a fazer já o lançamento aqui no Palácio. Essa universidade que hoje está sendo criada é um sonho de nossas lideranças indígenas, como já destacou a deputada Sônia Guajajara, de uma decisão política dos nossos caciques, que em um determinado momento elegeram isso como uma estratégia de luta, de travar a luta por direitos com a caneta. Durante o processo da Constituinte de 88, que culminou, né, na constitucionalização dos direitos dos povos indígenas, aquele capítulo que está lá na Constituição, as lideranças foram visionárias e entenderam a importância de enviar seus jovens para as universidades, de terem mais advogados, antropólogos, médicos, professores. E aí eu quero lembrar que, em 1998, por ocasião dos 10 anos da Constituição, foi feito um seminário chamado Seminário para Além da Tutela, Bases para uma Nova Política Indigenista, que, inclusive, o professor Gerson participou, lá no Museu Nacional. E, no documento final, né, desse seminário, os povos indígenas reivindicaram principalmente duas coisas: protagonismo na política pública e maior investimento na escolarização e profissionalização. Nos anos 2000, vivenciamos uma intensidade de políticas, de ações afirmativas sobre o seu governo e sobre o governo da presidenta Dilma. E formamos centenas de doutores indígenas. O ministro Leonardo lembrou, em 2014, atendendo à reivindicação do movimento indígena, a presidenta Dilma instituiu um grupo de trabalho para construir a Universidade Indígena. Mas este sonho foi interrompido pelo golpe de 2016. Mas, de mãos dadas com o povo brasileiro, o senhor voltou. E, junto com o senhor, retomamos esse diálogo intercultural e a promoção da dignidade aos povos indígenas no Brasil. E hoje nós estamos aqui concretizando este sonho. Entre 2024 e 2025, já foi falado aqui, com o apoio do MEC, do Ministério dos Povos Indígenas, da FUNAI, o Fórum Nacional de Educação Escolar Indígena encabeçou a realização de mais de 20 seminários pelo país, que resultaram na participação de mais de 235 povos diferentes, 3.500 pessoas oriundas de 26 estados diferentes da federação. Assim, com a instituição do inédito Ministério dos Povos Indígenas, e a Universidade Federal dos Povos Indígenas, já é um marco na relação do Estado brasileiro com os povos originários. Só relembrando, desde o início do processo colonial, os povos indígenas foram subjugados a uma categoria de sub-humanos. Durante um longo período, duvidava-se até se nós, indígenas, tínhamos almas. Precisou uma bula papal reconhecer que os indígenas tinham almas e, portanto, eram passíveis de evangelização. Depois, instrumentalizou-se a tutela, onde nós, indígenas, não podíamos falar por nós mesmos, sempre dependendo do órgão tutelar para nos representar. Esta instituição de origem ocidental, que é a universidade, ela será aldeada por nós indígenas. Será o local propício para a produção de conhecimento que irá resultar na defesa dos direitos indígenas, no constante aperfeiçoamento da política pública para os povos indígenas e na consolidação da autoridade epistemológica indígena. Isto porque não existe uma hierarquia entre os ditos saberes científicos e os nossos saberes tradicionais, os saberes que vêm do chão da aldeia, os saberes que vêm dos terreiros,
os saberes que vêm das periferias das cidades. A universidade será composta por indígenas em seus quadros e irá retratar essa pluridiversidade étnica que é o nosso país. Então, muito obrigado, senhor presidente, e que nunca mais a gente possa imaginar um Brasil sem nós, povos indígenas. Muito obrigado, presidente. Bom, agora é o momento mais importante. O presidente vai sancionar, né, o PL 6.132/2025, que cria a Universidade dos Povos Indígenas, com sede em Brasília, né, Sônia? Já tem até lugar, né, Miriam? Depois a gente... Depois da solenidade, a gente bate a foto, né? Vamos só ter um pouquinho que ainda tem. Agora vamos passar um vídeo. Estuca, ok? Então vamos fazer. Pronto aí, Estuca, o vídeo? E depois a palavra do presidente da República. A criação da Universidade Indígena é uma luta muito grande. Vai fortalecer a nossa ciência, a nossa identidade, a nossa cultura, principalmente os nossos saberes indígenas. A Universidade Indígena é o sonho, né? Então, agradeço muito ao presidente Lula por estar realizando esse sonho para todos nós, porque a política passa, mas vai ficar a Universidade Indígena. Universidade de Aguepatã, Ritorini, Nomati Menekarin. Eu não vou precisar de nominata, não, porque já foi falado o nome de todo mundo. E também eu não tenho muito o que falar, porque o que era importante era vocês, indígenas, falarem do significado da universidade para os povos indígenas. Eu acho que nós temos que agradecer os dois relatores, tanto a Célia Chaquirabá quanto o Eduardo Braga. Acho que nós temos que agradecer também não só aqueles companheiros que trabalham desde 2010, quando teve a primeira ideia de criar a universidade, mas agradecer ao companheiro Camilo, que hoje é senador, e que teve também uma dedicação muito grande para que a gente chegasse no ponto que chegamos de apresentar. Eu até pensei que a gente ia anunciar as duas universidades hoje, a do esporte, que também será um exemplo para o Brasil, uma universidade do esporte para ensinar várias coisas do esporte. Eu não vai ensinar a jogar bola, porque eu não vou ser professor, mas vai, ou seja, ensinar toda que é a ciência ligada ao esporte, que é o outro marco, possivelmente seja não a primeira do Brasil, pela primeira vez,
mas acho que do mundo não tem universidade de esporte como